Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Vamos continuar, meu filho, figuras aqui, ó, importantes, que são as tais significações de palavras. Significação de palavras, a gente vai trabalhar com polissemia, homonímia, paronímia, hiperonímia, nada demais. Repito, também é outro assunto não obrigatório de questão de prova, não obrigatória a presença do assunto em editais, sempre olhando o edital, se vem lá, significação de palavras. Se houver, é isso que você tem de estudar, ok? Sentar mamona. Primeiro, michuruca. O que são sinônimos? Sinônimos são palavras que possuem um significado muito próximo. Cuidado que significação perfeita, isso é raro, tá? Então a gente fala assim, são palavras com um significado muito próximo. É lógico que na mão do autor, na mão do escritor, o que parece extremamente igual como belo e bonito fica diferente. Mas para a gente, belo e bonito são sinônimos, não há dúvida. Aqui, ó, casa, residência e moradia são sinônimos. Aí, mas bota na mão de um jurista, aí o cara lá do mundo do direito, ele já vai ver uma diferença. Então, o significado não é perfeitamente igual, mas são significados muito próximos. Por isso, nós chamamos de sinônimos. Nada demais. Antônimos, ao contrário, é quando há uma oposição de significados. É o oposto. Por exemplo, Deus e diabo, céu e inferno, quente e frio, mal e bom, perto e longe. Então repare que aqui há uma clara oposição, formando aqui termos chamados antitéticos. Antitéticos. Por que antitéticos? Antitéticos. Por que antitéticos? Porque formam as tais antíteses. E aqui o que é mesmo antítese, hein, Alexandre? É aquela oposição basicamente marcada por palavras, tá? É a oposição chamada lógica, como figura de linguagem. Beleza? Então tá. Além da sinonímia e da antonímia, existe aqui a polissemia. O que é a polissemia? Poli, vários. Semia, sentidos. É quando uma mesma palavra, dependendo do contexto, pode apresentar vários sentidos. Não há dúvida. Existem milhões de palavras que vão cair nessa história. Eu vou pegar, dependendo do contexto, peguei um bobo aqui, manga. Manga pode ser a manga da camisa, pode ser a manga como fruta, pode ser mangá como revistinha para ler. Então, por isso, essa é a polissemia. Palavras que trazem consigo, dependendo do contexto, vários significados. Ok? Até agora, veja, nada que tenha de gastar 1 grama de energia para isso. Agora vem um detalhezinho bom. Joga para mim aqui, Fabão. Homônimos, cuidado. Cuidado para não confundir homonímia com paronímia. Olha só. O que são os homônimos? Homônimos são palavras iguais. Mas quando eu falo iguais, a igualdade nem sempre vai ser total, tanto na grafia quanto na pronúncia. Mas tende a haver uma igualdade, seja em tudo, seja na grafia, seja na fonia, seja no som. Repare, acompanhe. Quando eu falo sessão, 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 essas palavras... Peraí, aqui tá brincadeira, né? Peraí. Vamos melhorar isso aqui. Sessão. Tá, para de bobeira, tá? Olha só, sessão, legal. Então, sessão, sessão, sessão
Veja, são palavras iguais. Mas repare que essa igualdade, ela não está na grafia, ela só está na pronúncia. É só quando você pronuncia. Seção, seção, seção. Então, a homonímia, a igualdade só está no som. Por isso que são chamados de homônimos homófonos. Por que homófonos? Porque a igualdade só está na fonia. Fonia é sinônimo de som. Percebeu? Agora, Alexandre, pode haver a igualdade só na grafia? E como? Aqui, ó. O contorno fica a 200 metros. Aí, quando eu chegar lá, eu contorno a rodovia. Percebeu? Então, contorno como substantivo e contorno como verbo. Repare que a grafia é igual, mas a pronúncia é diferente. Mas existe aqui uma igualdade na grafia. Por isso que a igualdade sendo só na grafia, nós temos os homônimos homógrafos. Por que homógrafos? Porque grafia está presente. Então, vou repetir. Homônimos são palavras iguais. Quando a igualdade está só na pronúncia, repare, são homônimos homófonos. Quando a igualdade só está na grafia e não na pronúncia, são homônimos homógrafos. E quando está em tudo? Por exemplo, a manga desta camisa e a manga como fruta, né? Manga como fruta. Aí, se a igualdade está na grafia e na pronúncia, a igualdade é em tudo. Ou seja, os homônimos aqui são perfeitos. Então, os tais perfeitos são aqueles em que tanto a grafia quanto a pronúncia são iguais. Pô, Alexandre, isso aí é difícil. Ah, né? Não, Mário, não para de bobeira. Não é difícil nada. Repare. É só treino. Se treinar isso aqui, ó, fica melzinho na pepeta. Repare aqui, ó. Incipiente com C, aquele que está no começo, e o incipiente com S, aquele que não tem o saber, o ignorante. Incipiente, incipiente. A grafia é diferente, mas a pronúncia é igual. Homônimos, homófonos. Outra, sede da empresa e sede. Sede, estou com sede. Repare, a grafia é igual, mas a pronúncia é diferente. Sede e sede. Então, se só a grafia é igual, são homônimos homógrafos. Tá me entendendo? São terceira pessoa do plural do verbo ser no presente do indicativo. Eles são felizes, são. E eles são. Aqui, ó, o são aqui vem de sanidade. São como adjetivo e como verbo. São. Tá tudo igual. Se tá tudo igual, não há dúvida. A igualdade em tudo são homônimos perfeitos. Percebeu? Tranquilão. Então vem com o papai e repare. Olhe para cá agora. Alexandre, mas eu tenho uma dificuldade. Diz, eu tenho a dificuldade entre homônimos e parônimos. O mundo é muito diferente, gente. Os homônimos têm de ter uma igualdade, eu vou repetir, seja na grafia, seja na pronúncia, seja na grafia e na pronúncia. Tem de ter uma igualdade. Na paronímia, não há igualdade alguma. Então, repare, tanto é verdade que parônimos vêm de palavras parecidas. Elas só são parecidas. Elas não são iguais em nada. Veja, o mandato, né, do deputado aí
de 4 anos, aquele tempinho, para, não sei se você me entende, para ele se levantar. E o mandado, como mandado de segurança, né? Que o delegado lá vai expedir para pegar o ladrão. Mandato e mandado. Veja, não tem a mesma grafia, não tem a mesma pronúncia, muito menos tem a mesma grafia e mesma pronúncia. Mas há de convir comigo que são muito parecidas. Por isso que a gente fala que são parônimos. Reparou? Mesma história. Quando eu falo, quer ver? Muito se confunde, desapercebido e despercebido. Muito se confunde infligir, que é aplicar, por exemplo, uma lei, e infringir, que é desrespeitar, é desobedecer uma lei, por exemplo. Então aí não há qualquer tipo de igualdade. O que existe é uma semelhança. Elas são muito parecidas. Por isso, vamos chamá-las de parônimos. Percebeu? Então tem de ter esse cuidado, tá? Sinônimos, parônimos, antônimos, polissemia, agora hiperonímia e hipônimos. Hiperônimo e hipônimo, também tranquilo. Hiperônimo é o termo geral, vou colocar aqui, ó. É o termo que traz consigo a ideia geral. E hipônimo é que traz consigo a ideia específica. Específica. Repare, é o amplo e o específico, o geral e o não geral. Alexandre, tá bonito pra caramba, só não estou entendendo nada. Então repare, quando eu falo assim, ó, fruta, fruta é o hiperônimo, é o hiper, é o termo geral. Agora, manga, maçã, pera, são todos os termos específicos. É a ideia específica. Então, se são os específicos, são os hipo. Hipo é pequeno, é o hipônimo. E a fruta é o grande, é o hiperônimo. Outro exemplo, móvel. Móvel é hiperônimo. Cadeira, mesa, estante, isso tudo é hipônimo. Peixe é o termo geral, é o amplo. Peixe, repare, é o genérico. Se é o genérico, é o hiperônimo. Agora, sardinha, linguado, tubarão, isso tudo é específico. Então, o específico é o hipônimo. Percebeu? Nada demais. Não pode acender vela para defunto barato, como eu sempre digo. Acende. Mas, Alexandre, gostam de acender, né? Também não entendo. Gostam de complicar, já é difícil. E não querem complicar? Então, adivinha o que a gente vai fazer agora? Vai fazer um exercise. Bonito, hein? Vamos cair dando exercício aqui, acompanhe. Vou beber aquele golinho para levantar o moral. Vamos que vamos. Questão número 1. Vamos partir para cima dela. Botar minha canetinha. Olha só. Canetinha na jogada. No trecho, os meteorologistas preveem que em Chicago, no estado de Illinois, a sensação de frio será mais aguda que no Everest na Antártica. Deus me livre. O termo que pode substituir a palavra, preste atenção, prevêem, sem alterar sentido. Eu já lhe adianto que prevêem é um verbo derivado do verbo prever. E o verbo ver tem como sinônimo, a palavra estimar. Estimar. Estimar tem como a palavra, como um sinônimo, calcular. Tá entendendo? Então, repare aqui, os meteorologistas, eles veem, eles preveem, eles estimam, eles calculam que em Chicago, aí vai que vai. Então, para manter o sentido, afirmar, menosprezar, demonstrar, refutar, não. É calcular.
que tem como sinônimo, repare, estimar, que vem a partir do verbo ver. Ah, Alexandre, essa foi bonita, hein? Existem algumas questões muito bem feitas, outras meio michurucas, mas algumas que, vale a pena estar vivo para ver. Vamos embora. Vamos fazer a outra, acompanhe comigo. Essas condutas são visíveis quando qualificam defensores dos direitos humanos, que seguem resoluções ratificadas por órgãos internacionais, ou seja, confirmadas, como defensores de bandidos. Do ponto de vista semântico, marque a única alternativa que estabelece com o vocábulo grifado no período acima uma relação sinonímica, de sinônimo. Repare o seguinte, cuidado, joga grandão aqui, Fabão, cuidado para não confundir ratificar com retificar, que são parônimos, são palavras parecidas. Quando você ratifica, você confirma. Quando você retifica, você conserta. Tanto é verdade que existem as retíficas de motores. Então, o que se faz numa retífica de motor? Consertam o motor. Então, olha aqui, voltou lá. Relação de sinonímia com ratificar, vamos lá. Letra A, resoluções emendadas. Se fossem emendadas, seriam consertadas. Letra B, refundidas. Refundida vai passear com a mesma ideia de emendar. Arrumadas. Se tivesse de arrumar, teria de retificar. Resoluções confirmadas, ratificadas. Se foram ratificadas e confirmadas, elas foram sancionadas. Sancionadas e não invalidadas, né? Invalidadas é aquela que nem desavisado erra. Então, ratificar aqui numa relação de sinonímia está para sancionar. Partamos para a próxima. Próxima questão, acompanhe comigo. Leia o texto a seguir, transcrito da revista Veja, de 22 de janeiro de 1986. A resposta, e responda a questão. Quando era ministro da Educação, Passarinho recebeu correspondência de um reitor de uma universidade solicitando verbas ao iminente ministro, vamos ver isso, que não pestanejou, colocou de volta no correio dizendo ao solicitante que já havia sido nomeado. Repare, a resposta do ministro Jarbas Passarinho ao reitor, esclarecendo que já havia sido nomeado, deveu-se ao emprego indevido de um termo, exatamente de iminente. Porque iminente é aquele que está próximo a, é aquilo que está próximo a acontecer. Por exemplo, a chuva é iminente, a chuva está próxima de ocorrer. Mas aqui no caso não seria o iminente, seria o eminente. Eminente vem de elevação, elevação vem de destaque, vem de decano, vem de principal. Então não é o iminente ministro, é o eminente ministro. Então o problema aqui é um problema entre parônimos, iminente e eminente. Então se o problema é entre parônimos, a relação aqui que falhou foi de paronímia. Legal? Partamos para a próxima. Acompanhe. Leia o é certo a seguir. Com isso, aumentou-se também a presença de veículos. Veículos pesados. Eu já lhe adianto o seguinte. Veículos pesados. Navios, aviões, trens, caminhões. Isso tudo é veículo pesado. Como os caminhões. O que dificulta ainda mais a fluidez do trânsito
no Brasil. Considerando a relação semântica entre os elementos linguísticos 1 e 2, veículos pesados e caminhões, em destaque, é correto afirmar o quê? Que o segundo generaliza o primeiro, é o contrário, o primeiro é geral, o segundo é específico. Letra B, o segundo é um sinônimo do primeiro, melhor do que isso, ele aqui não é uma questão de sinonímia, por quê? Porque veículo pesado não é só caminhão, é, por exemplo, avião. Então, a relação de sinonímia aqui não está perfeita. Olha a próxima. O primeiro particulariza o segundo, é exatamente o contrário. O segundo particulariza o primeiro. Letra D de dado. O primeiro é um hiperônimo do segundo. É o que a gente viu. Hiperônimo é o termo genérico. Veículo pesado é genérico. Caminhão, trem, avião, isso tudo é o tal do hipônimo. São os termos específicos e não o hiperônimo. Então aqui há uma relação de hiperonímia entre o hiperônimo veículos pesados e o hipônimo caminhões. E essa relação de hiperonímia, ela está bem caracterizada na letra D, na D de Deus. Fabão, coloque-me aí grandão. Repare, meu aluno, como eu lhe disse, uma visão de sinonímia, antonímia, polissemia, hiperonímia, paronímia, os homônimos, legal pra caramba. Agora, importante, ratificando por favor, não deixe de dar uma lidinha e memorizar principalmente aqueles que mais aparecem em questões de prova, essas listinhas de homônimos e parônimos. Muito cuidado. Por quê? Porque essas listinhas de homônimos e parônimos, quando que você usa, vou repetir, um incipiente com C. E quando que você usa um incipiente com S, se você não souber, não faz a questão. E como é que, Alexandre, eu faço isso? Não é necessário parar e ficar decorando, não. O importante é fazer exercício. Cai lá, jogue lá em questões, onde você quiser, questões de homônimos e parônimos. Aí vai aparecer um cipoal de questões. Você vai fazer. Toda vez que o significado gerar um desconforto, você vai ao dicionário. É só assim que você enriquece o seu vocabulário e vai acabar tendo menos chance de errar essas tais questõezinhas que realmente podem aparecer. Tudo bem? Então tenha muito cuidado com isso. Legal? Vamos embora. É isso aí. É língua portuguesa na veia, não deixe de parar. Não pode parar não, hein? É continuar de eterno. Língua portuguesa é inesgotável. E mais cedo ou mais tarde a gente se encontra. Principalmente cara a cara, para você me dar um abraço falando, eu passei. Sangue de Jesus tem poder. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.